Giro de Itália 2022, oitava etapa. Tava trabalhando, meu, eu tava ansioso, tava trabalhando frito peixe, olha o gato, sabe? Acompanhando o Giro de Itália. Que etapa! Quer dizer, minto, não foi tão empolgante assim, só é empolgante pela expectativa das movimentações. Antes de fazer o resumo do resumo, que eu sei que vocês gostam, eu acredito que a maior parte das pessoas que assistem esse vídeo, por algum motivo, que eu não sei qual que é, mas as pessoas também acompanham a Copa do Mundo de Mountain Bike. Tem alguns detalhes que são extremamente pessoais, que eu gosto de prestar atenção, principalmente na relação que os atletas têm com as mídias sociais. Isso é extremamente pessoal, mas eu acho que quando o cara escreve, quando o atleta, masculino, quando escreve demais, quando tem muita coisa para explicar, é que quer explicar muita coisa. Sabe quando você sabe que você tá certo, que você tá tranquilo? Você não fica explicando muito para ninguém. Quando você sabe que você está no caminho certo, fazendo a coisa certa, etc., mesmo que dê alguma coisa errada ou que não seja algo necessariamente como você planejou, você continua não tendo que dar muita explicação. Você vai direto ao assunto. Post do Avancini. O que aconteceu? Vocês perceberam, eu comentei no vídeo. Calma aí, pessoal do ciclismo, segura aí um pouco. Eu comentei no vídeo rapidamente do short track que escapou o pedal, alguma coisa, daí ele demorou 3 voltas para ir para frente e etc. Né? O que eu fiquei positivamente surpreso, qual foi o post que ele colocou? Ele não comentou, o Avancini não comentou absolutamente nada. A única coisa que ele colocou, P10 XCC. P10 next please. Próxima, por favor. Só. Isso quer dizer o quê? Que ele não só está se sentindo bem fisicamente, ou ele tem a expectativa de que domingo ele vai andar muito bem. E como ele está com esse mindset tranquilo, não preciso explicar, não preciso falar que escapou o pedal, eu não preciso falar absolutamente nada, eu só preciso fazer a minha corrida, eu acho que tem uma chance muito grande dele andar muito bem. Se isso quer dizer vitória ou não, não sei. Eu acho que é isso. Giro de Itália 2022, oitava etapa, 150 km. Vitória do Thomas De Gendt, que é um monstro, é um cara super presente nas principais fugas do pelotão, o World Tour, independente de qual é a prova, se é clássica de uma semana, se é grande volta, o Thomas De Gendt é o nome. Se ele está na fuga, algo especial vai acontecer. Ele ganhou a etapa de hoje. Não houve alteração na classificação geral, ou na verdade pequenas movimentações de alguns segundos. O grande beneficiado foi o Martin, que estava na fuga, né, e ele conseguiu dar uma limpada de 3 minutos e ele foi para se eu não me engano, para a quarta colocação na classificação geral. De importante no pelotão, teve apenas uma movimentação do Lennart Kämna, que foi neutralizado pelo camisa rosa, então foi uma disputa direta, porque o Lennart Kämna, ele tá a 38 segundos do camisa rosa, então ele estava tentando tirar esses 30 segundos, talvez com a esperança de vestir a camisa rosa, o que é muito bacana, mas eu acho que ele tinha que se concentrar muito mais, talvez, na classificação geral do que simplesmente vestir a camisa rosa, que são duas competições completamente distintas. Lutar para vestir a camisa rosa e manter a camisa rosa é algo completamente distinto. Nesse estágio de uma grande volta, não tem absolutamente nada a ver com ganhar uma grande volta. São duas coisas completamente distintas. Tendo dito isso, fiquem tranquilos, nada mudou na classificação geral. Mathieu Van Der Poel, Avatar, assim como Biniam Girmay, estavam na fuga, mas eles começaram a perceber, especialmente o Avatar, que, grande volta não é assim não. Você bate uma vez, o cara cai, só que depois que o cara cai, os caras aprendem, os diretores esportivos aprendem, os ciclistas aprendem e o ciclismo, ele é muito jogo de xadrez. É difícil vencer só na potência. É isso, acabou. Para quem gosta de falar sobre Giro de Itália 2022, oitava etapa, vamos lá. Pessoal do resumo, tchau. Galera, o que acontece? Quando a gente observa os caras aquecendo numa prova de 150 km,
é que o negócio vai pegar fogo de bandeirada. E é isso que aconteceu. Nas imagens, eu não sei aonde vocês acompanham, todo mundo me pergunta aonde você acompanha, etc. Eu acompanho no DCN pago. O que eu tenho de aplicativo no meu celular só para acompanhar a prova é um absurdo. O que deveria ser prático, né? Porque antes, se você tivesse um canal de assinatura, você assistia tudo. Agora você tem que, cada prova você tem que estar num canal. Num canal distinto de assinatura. Até então a GCN ela tem quase todas as corridas. Então, ó, tá vendo? Tudo isso aqui é para acompanhar a prova. Ó. Não é tanto assim. Tem a DCN, tem o Flow Bike, tem a NBC, daí tem o Giro de Itália e Red Bull, é claro. É isso. Então eu acompanho na GCN, tá? O bacana é que eles começam a transmissão muito cedo. Em algumas etapas eles começam a transmissão da bandeirada e acontece, é uma pena, porque geralmente as transmissões que começam nos 50, 60, 70 quilômetros finais, já aconteceu muita coisa, já aconteceu muita movimentação, já aconteceu muita conversa, já aconteceu muitos problemas mecânicos, muitas quedas e etc. Então, de 170 km, 200 km, imaginar que tudo que aconteceu de importante só aconteceu nos 50 km finais é uma ilusão, mas é o que a gente tem. Né? E também não é sempre que dá para ficar 5 horas na frente do computador ou da televisão assistindo. Esses são os caras aquecendo, Mathieu Van Der Poel. Por que hoje eu mostrei esse gráficozinho? Porque tem um ponto que eles dão 4 voltas num circuito. E toda vez que acontece 4 voltas num circuito, fica mais fácil para os atletas identificarem características específicas que ele tem que se defender ou os outros atletas que vão atacar porque eles são favorecidos por uma determinada característica. Então, cada volta que passa, os caras vão se estudando e fica uma prova mais estratégica. Não sei se vocês lembram, mas o Mathieu Van Der Poel conquistou a camisa amarela no Tour de France numa etapa que tinha esse circuito que ele deu uma paulada numa volta, daí na outra volta ele deu outra paulada que parecia ser algo improvável e ele conseguiu fazer isso na primeira vez. No Giro de Itália, é claro, ele ganhou a etapa, vestiu a camisa rosa, só que agora todo mundo já começa a entender, esses caras são tudo loucos, não necessariamente os atletas, mas os diretores esportivos e etc, eles começam a estudar os caras, os ataques, quanto tempo dura, qual que é a potência média, é essa coisa de louco hoje em dia, tá? De analisar os números, sentar com uma planilha de Excel e tentar prever qual que é o potencial de ataque dos atletas e etc. E isso tudo vira um jogo de xadrez que não adianta só dar porrada. Não adianta só ficar dando jab ou dar um direto. Você tem que tentar entender o que acontece. Eu fico empolgado, cara. Nossa, pode falar pra vocês? É praticamente a melhor parte do dia é sentar aqui e conversar com vocês. Um monólogo. 153 km, uma etapa nervosa, o pessoal aquecendo, já ia sair forte de bandeirada. Na largada aconteceu um problema mecânico com alguém. Geralmente é que aqui a bandeirada tem um deslocamento. Nessa etapa teve um deslocamento quase inexistente, mas nas etapas mais longas, o deslocamento antes da distância oficial pode ter 10, 15, 20 quilômetros. Eles começam na cidadezinha, sai da cidadezinha pedalando, vai pedale, e daí começa a prova. Então, às vezes a prova que tem 170 km, eles já pedalaram 5, 10, 15, 20 km, depende da etapa, depende do local. Primeiro cara a fazer uma movimentação agressiva foi o estúpido do Avatar, estúpido no bom sentido, acho que nem é a melhor palavra, mas o Mathieu Van Der Poel, mais conhecido como o Avatar. Foi a primeira movimentação, a fuga demorou 20 km para se estabelecer, que são esses 20 caras, entre eles Thomas Degenn, o Biniam Girmay, o Mathieu Van Der Poel e o Martin, que era o melhor na classificação geral, não é um cara que necessariamente apresentava grandes riscos, quer dizer, ele apresenta chances de entrar na classificação geral, mas acho que todas as equipes, as principais equipes, supostamente, a Ineos, a Trek, a UAE, a Quickstep, com o João Almeida talvez,
talvez eles não ligassem o alerta em relação precisamos controlar de forma super próxima a fuga porque o Martin tá lá na frente. O Martin tá lá na frente, vai ganhar tempo, ok. Pelo menos era o sentimento ali dos comentaristas durante a etapa. Então tá aqui o pelotão, conduzido pela Trek, a Trek discutindo ali o que eles fazem, qual que é a estratégia, o que é melhor, neutraliza, não neutraliza, e essa é a fuga com os 20 e poucos ciclistas. Obviamente mas o primeiro cara que deu uma sapatada, que deu uma cacetada, foi o Mathieu van der Poel, que olha isso. Quem que segue o Mathieu van der Poel, adivinha? Bom, nesse momento ninguém segue o cara, porque a aceleração dele é uma coisa... Ele fez a aceleração, e qual foi o problema? Ele fez a aceleração, só que olha o tamanho do grupo que veio com ele. E daí é nesse momento que talvez eu vou fazer a posição de advogado do diabo agora. Ele vestiu a camisa rosa, o que é o máximo, mas eu acho que esse máximo para ele talvez tenha um impacto menor do que para qualquer outro atleta. Qualquer outro atleta, o cara, se ele vestir a camisa rosa, o ano dele está feito. Contrato renovado, o ano do cara tá feito. A equipe não vai deixar ele embora, porque vão ficar comentando que ele vestiu a camisa rosa pro resto da carreira dele, e enquanto ele estiver pedalando, sempre vão comentar. Pro Mathieu van der Poel, é muito bacana vestir a camisa rosa. Todo ciclista profissional que está numa grande volta é muito legal vestir uma camisa rosa, só que esse impacto para ele talvez seja melhor. Para ele ter a motivação de ficar pedalando 3 semanas, ele tem que sentir que está sendo produtivo. Ou seja, ele tentou sair numa fuga outro dia, não conseguiu. Ele esteve na fuga hoje, talvez o impacto dos ataques dele talvez não tenha sido exatamente como ele imaginou, porque nesse ataque de hoje, por exemplo, ele percebeu que ele não ia conseguir sozinho, porque as equipes ficam passando rádio, etc., e estava ali no campo visual dele. Ele falou assim, eu acho que vai chegar uma hora que ele vai dar a desculpinha e falar assim, tchau, eu não vou ficar aqui queimando minha perna, e foi o que eu já falei pra vocês, eu acho que isso não é bacana, entrou na briga, fica na briga, o regulamento não impede, então se o cara quiser ir embora, ele pode. Eu só acho que é uma pena no sentido geral do ciclismo, porque são 3 semanas de prova. Né? Olha que bacana, assim que o grupo chegou no Mathieu van der Poel, o Biniam Girmay, ele era um dos primeiros. O quê? Ele vai pra frente? Vai nada, ele foi direto pra roda do Avatar. Por quê? Porque o que eu imagino é que o Biniam Girmay pensou que o grupo chegou no Mathieu van der Poel, ou seja, o Mathieu van der Poel deve ter tido tempo para dar uma respirada, né, para recarregar a perna, e a hora que o grupo chegar, ele dá uma outra paulada. E nessa segunda paulada teórica que ele poderia dar, o Biniam Girmay estaria atrás e poderia ir junto com ele. É uma possibilidade, não é necessariamente o que aconteceu. Só que eles chegaram, o Biniam Girmay foi para trás do Mathieu van der Poel, e daí teve essa segunda movimentação que incluía o Thomas De Gendt e mais um companheiro de equipe. O que colocava eles numa situação bem interessante. Deixaram eles irem, tá vendo? Todo mundo ficou estudando, Mathieu van der Poel ficou estudando, o Biniam Girmay ficou marcando o Mathieu van der Poel, né? E talvez não tenha sido a melhor estratégia, porque esse grupo passou a ser um grupo perseguidor desse quarteto que vocês estão vendo. E esse quarteto, ele ficou com uma diferença média de 10 segundos apenas do grupo perseguidor que incluía o Mathieu van der Poel. Essa movimentação do Lennart Kemna, que está a 38 segundos do camisa rosa, imediatamente o camisa rosa foi neutralizar o Lennart Kemna. O que eu acho é o Lennart Kemna, eu imagino que ele tem condições de lutar pela classificação geral, e gastar essa energia nessa etapa simplesmente para abrir na primeira semana, para tentar limpar um pouco os 38 segundos do camisa rosa, eu acho que se o pensamento for
vestir a camisa rosa, ok, vale a pena. Mas eu acho que o pensamento do Lennart Kamna deveria ser como me manter aqui a 38 segundos do camisa rosa e a mais de 1 minuto de todos os outros principais adversários. Ele está numa situação extremamente confortável, então eu não consigo imaginar para que gastar energia, né, ainda mais antes de uma etapa que vai ser a etapa de amanhã, que vai ser extremamente dura. Então, em vez de preservar a energia, gastar energia para tentar limpar alguns segundos, tanto é que eles fizeram essa movimentação, ninguém foi. Né? Todos os principais adversários da classificação geral ficaram olhando os dois e falaram assim, briga de camisa rosa, que não necessariamente é uma briga de classificação geral. A minha sugestão dessa história. Eu não sei se eu fosse diretor esportivo, a não ser que o Lennart Kamna, ele sinta, ou a equipe sinta, que ele não tem a mínima chance de lutar pela classificação geral, de fato. Né? Esse é o grupo perseguidor, daí o Mathieu Van Der Poel, faltando 3 km, tentou fazer uma outra aceleração, diminuiu, ó, tá vendo a diferença? Ficou, acho que 10 segundos, dá pra ver ó, visualmente. Então os dois, que são os dois principais sprintistas, se eles estivessem no grupo da frente, com certeza, ou a chance seria gigantesca de um dos dois ganharem. Eles têm características muito parecidas, né? Muito parecidas mesmo. Mas não foi o suficiente. Eles vacilaram ali. Eu acho que o principal cara que vacilou foi o Biniam Girmay em marcar o Mathieu Van Der Poel quando ele poderia estar junto, porque o Mathieu Van Der Poel estava sozinho e o Biniam Girmay, ele chegou com esse grupo que vocês estão vendo. Né? Então, o que aconteceu foi que ele tirou o pé em vez de se manter com o grupo. E aconteceu isso. Né? Daí tem uma situação muito parecida com o que aconteceu na etapa de ontem da Jumbo-Visma, que você tem dois atletas da mesma equipe. Isso é uma vantagem muito grande, mas nem sempre esses dois atletas da mesma equipe, eles conseguem trabalhar de forma eficiente o suficiente para garantir a vitória. A gente já viu em prova clássica a Quick-Step com 3 atletas tomarem na cabeça de um atleta sozinho, porque em vez dos 3 atletas conseguirem trabalhar junto, eles ficam batendo cabeça, enquanto o cara que está sozinho, o cara passa a ter mais vantagem do que os três caras da mesma equipe. E a Lotto Soudal fez um trabalho incrível, tá vendo que o Thomas De Gendt, ele é a terceira roda, né? Tem um atleta da Lotto Soudal que é o responsável por manter o ritmo e impedir com que o grupo de trás chegue, enquanto isso, o Thomas De Gendt, que não é necessariamente um sprintista, o cara é um passista, mas é um passista com sapatada. É um passista com sapatada na mão ou na perna. Ganhou a etapa de hoje, se eu não me engano, é a 17ª vitória como profissional. É um cara que é super conhecido, para quem acompanha ciclismo, não precisa nem falar das qualidades do Thomas De Gendt. Olha a aceleração dele. Daí tinha um Movistar e um Androni Giocattoli, é isso? Eu acho que é isso. Daí na classificação geral não houve alteração. Essa é a classificação da etapa. Deixa eu ver se o Martin aparece aqui, ó. Tá vendo? O Martin chegou a 33 segundos do Thomas De Gendt. E o Martin, o pelotão chegou a 3 minutos e 30, então o Martin, ele foi o grande beneficiado nessa história da classificação geral. E eu peguei e falei da Cofidis, que a Cofidis podia trocar, que na Cofidis não faz nada, e tá aí eu mordendo a língua, porque o Martin hoje conseguiu dar uma limpada de tempo, e aí o pelotão chegando, e ele subiu para... Vamos ver se vai aparecer a classificação geral. Ele ficou em quarto na classificação geral. A Trek feliz da vida com a camisa rosa. Juan Pedro Lopes Pérez, camisa rosa. Tá vendo? Ó? O Lennart Kamna a 38 segundos, o Taramay a 58 e o Martin a 1,8. Daí tem que são os caras supostamente que são os grandes interessados pela classificação geral. O Yates, daí tá o Vance Venant, mas eu acho que o João Almeida na verdade, o cara da classificação geral. Os dois são da Quick Step. O João Almeida, desculpa,
Eu não sei porque o João Almeida está na UAE agora, o que foi a melhor coisa que ele fez, porque essa história, o Van Sevenant, ele tem muito pouca chance de ter apoio da Quick Step para lutar pela classificação geral, a não ser que alguma coisa tenha mudado de forma muito drástica no core da equipe, mas foi o que a gente viu com o João Almeida enquanto estava na Quick Step. Por isso que eu estava com esse ato falho de que eles estavam na mesma equipe. E eu acho que o João Almeida ter ido para o UAE é perfeito, porque a UAE, a princípio, ela só tem o Pogacar, que é o que eu tinha esquecido o nome, como que eu vou esquecer o nome do Pogacar? Só tinha o Pogacar, então é uma situação perfeita. Então, o João Almeida, nesse momento, ele tem todo o potencial apoio, a gente precisa descobrir se ele vai ter essa chave de se converter numa grande promessa, num grande gregário, para um cara que realmente luta pela classificação geral e consegue entregar o que não é algo fácil. Então tá o João Almeida a 1,58, pelo Bilbao a 2 minutos e o Rich Porte. Eu gosto do Rich Porte. Entre o Rich Porte e o Carapaz, eu acho que eu torceria mais para o Rich Porte do que para o Carapaz. Acho que é isso. Giro de Itália, daí amanhã tem uma etapa que é super dura, talvez a etapa com final em alta montanha que é a mais dura, apesar que já é a segunda etapa que falam que é a mais dura, cada hora tem uma etapa que é a mais dura. Acho que daqui pra frente a perna vai cansando e toda a etapa é dura, daí domingo, se eu não me engano, vai ser um dia de descanso, e o dia de descanso é sempre delicado por conta daquela história. O que fazer no descanso? Geralmente todos eles pedalam, a não ser que o cara esteja muito destruído, mas mesmo assim eles pedalam, e não é muito mais uma questão do ritmo do organismo associado principalmente à dieta que eu digo, ao que eles comem, se vai estocar muito glicogênio ou não, se ele vai se sentir letárgico, mole, pesado, ou como se manter no ritmo. Então, principalmente para os caras da classificação geral, é um dia extremamente tenso. Tenso no sentido, eu não tenho que pedalar, mas eu não posso mudar minha rotina. Porque se eu mudar minha rotina, se meu corpo percebe que eu mudo a rotina, o meu corpo entra no módulo, eu preciso recuperar. E eu preciso recuperar para o nosso corpo, nesse caso, é tentar aumentar os estoques o máximo possível. O que falando pode ser uma coisa extremamente bonitinha. Nossa, quando eu recupero, o meu corpo parece uma esponja. Só que para eles, esse efeito esponja é justamente o efeito que eles não querem. Porque para o cara da classificação geral, ele quer ser uma esponja seca. Se você mergulhar ele na água e tirar, vai sair aquela esponja pesada, letárgica, que é o que acontece com eles, que eles não querem que aconteça. Eu acho que é isso. Abraço, tchau, bate-papo, bom sábado.